Hey guys! Hoje é a segunda aula da nossa série A Lógica da Pronúncia em Inglês. Semana passada eu fiz uma introdução mostrando alguns fenômenos que acontecem tanto no inglês quanto no português. É interessante que você tenha uma consciência do que acontece no seu próprio idioma. Isso vai facilitar com que você aprenda melhor e mais rápido o inglês. Se você não viu o nosso primeiro episódio, vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. Hoje a gente vai falar sobre as vogais longas, o que são elas e quando que você deve usá-las. Então, bora lá para a aula. Olha só, se você é um aluno iniciante ou até intermediário, precisa aprender inglês de uma vez por todas, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo. Se você quiser saber mais detalhes de como funciona esse curso, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar no grupo e aguardar, em breve eu passo mais informações por lá. Então hoje vamos falar sobre o que são as vogais longas e quando você deve usá-las. Bom, a primeira coisa é que as vogais em inglês, elas têm dois sons cada um. Então a letra A tem duas pronúncias, a letra E tem duas, a letra I, a letra O e a letra U. Então cada uma dessas letras, elas têm dois sons em inglês. Um é o som longo, outro é o som curto. O som longo ou vogal longa, eles chamam de long vowel, e o som curto ou a vogal curta é short vowel. A gente vai começar falando das vogais longas, porque é a mais fácil. Ela simplesmente é o nome da letra no alfabeto. Por exemplo, como você fala a letra A no alfabeto? É A. Então esse é o som longo da letra A. Daqui a pouco eu vou te falar quando que ele aparece nas palavras, como você vai saber quando a letra A tem a pronúncia de A. E aí a mesma coisa acontece com as outras vogais. Então a letra A você vai pronunciar A letra E vai ser I, a letra I vai ser I, a letra O e a letra U, U. Então para nós é o A, E, I, O, U. Em inglês vai ser o A, E, I, O, U. Então esse é o nome das letras no alfabeto e também é o som longo de cada uma delas. Beleza, agora quando que eu pronuncio as vogais com esse som? Como que eu vou saber? A regra é muito simples. Quando a palavra terminar na letra E, for uma palavra de uma sílaba, a vogal principal vai ter o som igual do alfabeto. Por exemplo, a palavra fake. Então fake, a letra A dessa palavra você pronuncia A. Por quê? Porque a palavra é uma palavra de uma sílaba e ela termina com a letra E. Aí você deve estar pensando, como eu vou saber que a palavra tem uma sílaba? É porque, o que é uma sílaba? Sílaba é quando você pronuncia uma vogal. Então cada vogal que você pronuncia é uma sílaba, ela forma uma sílaba. Ela pode ter consoantes ao redor ou não, mas cada unidade que você pronuncia um som de vogal de uma vez é uma sílaba. Então quando você fala fake, nessa palavra eu estou pronunciando somente um som de vogal, que é o A. Embora você veja a letra E aí no final, ela não é pronunciada. Então para quem não sabe, olhando essa palavra, baseado no português, você acharia que tem duas sílabas. Porque cada vogal em português é sempre pronunciada. Agora em inglês, nem sempre todas as letras são pronunciadas. Então a primeira regrinha é, a letra E final das palavras não é pronunciada. Ou seja, então ela não conta como um som. Então a palavra em si vai ser pronunciada fake. Lembrando que sempre há exceções, em algumas situações tem mais exceções, outras tem menos, mas não fica preocupado com as exceções. Aprenda a regra porque ela vai ser bem abrangente, vai te ajudar a associar a pronúncia de muitas palavras e aí, claro, você vai treinando casos específicos. Então, baseado no que eu acabei de te falar, como você pronunciaria essas palavras aqui? Então vai ser game, make, cake, late. E essas daqui? Take, grape, maize, late. Tá vendo? Então todas seguem esse padrão. Depois coloca aí nos comentários outros exemplos que seguem essa regra. Para essa regra existe uma exceção muito comum que é o verbo ter em inglês, que a gente pronuncia have e não have. Agora se você pegar o verbo comportar-se é behave. Aí nesse caso ele segue a regra. A mesma regra vale para as outras vogais. Então a letra E, por exemplo, você pronuncia I. Então se a palavra também termina em E, a letra E principal vai ter o som de I, como em jean, jean. Então, como você pronuncia essas palavras? Eve, these, theme e essas daqui? Seen, Steve, Pete. E você vê que vale até para nomes próprios. Steve e Pete são nomes próprios. A próxima é a letra I, que no alfabeto é pronunciado I. Por exemplo, na palavra like, como termina em E, então o I principal vai ter o som de I. Então, como você pronuncia essas palavras?
time, wine, side, hide. E essas daqui, life, crime, white, bite. No caso do I, tem duas exceções interessantes. Uma é o verbo dar, que é to give, então é give, não é give. E o verbo morar ou viver, que é to live, não é live. Porém, existe também a palavra com a pronúncia live. Então você vê que de uma certa forma segue a regra, só que nesse caso a gente tem a mesma palavra com duas pronúncias diferentes e aí nesse caso dois significados diferentes. Então quando você pronuncia to live, é o verbo viver ou morar. A pronúncia live é quando você quer falar ao vivo. Se você já viu alguma rede de notícias internacionais aí transmitindo ao vivo, você vai ver que aparece lá no cantinho da tela live. Então, nesse sentido, ao vivo, você pronuncia live e aí está dentro da regra, mas como a palavra tem dois significados, ela vai ter duas pronúncias. A letra O vai ter o som de O, quando a palavra termina em E, por exemplo, como na palavra close. Então, como você pronuncia essas palavras? Drone, home, joke, note. E essas daqui? Phone, hope, code, stone. No caso da letra O, a gente tem um número um pouco maior de exceções com sons diferentes. Tem algumas palavras que terminam com E, mas o O tem o som de A, igual de but e não de O, como no alfabeto. Por exemplo, nas palavras come, love, some, done, none. Existem algumas palavras que o O vai ter som de U, como em move, lose e whose. Tem uma que tem o som de O, como em gone, gone. E uma que tem o som de W, que é one, one. Então essas são algumas palavras que não seguem essa regra. Apesar de elas terminarem na letra E, o O não tem som de O. Ele vai ter sons diferentes. De qualquer maneira, são algumas palavras que são fáceis de memorizar. E agora a letra U, que tem som de U, como na palavra use. Então, como você pronuncia essas palavras? Fuse, huge, fume. E essas daqui? Mute, cube, puke. Só tem um detalhe sobre a letra U, que em algumas palavras ela não tem o som completo de U. Ela vai ter só o som final, então vai ser o som de U. Por exemplo, na palavra tube, tube. Então, nessas palavras aqui, você vai pronunciar somente o som do U e não de U. Flute, dune, tune. Nessas palavras também. June, dude, rude. Ah, e eu vou deixar aí na descrição do vídeo a tradução do vocabulário que eu usei de exemplo aí, caso você tenha alguma dúvida. Agora, uma coisa que você deve estar pensando. E quando a palavra não termina na letra E, como eu vou pronunciar? Aí, nesse caso, você vai pronunciar com o segundo som das vogais, que é o som curto. E esse é o assunto da nossa próxima aula. Então, fica ligado aí. Thanks for watching and I'll see you guys next week.